Pessoal, continuando nossa aula de composição dos bancos de dados no SQL 2012. Então, falamos já sobre o master e o TempDB. Agora vamos citar os outros dois bancos de dados de sistemas, Model e MSDB. Okay? O banco de dados Model, ele até como o próprio nome realmente faz menção, ele está baseado exatamente na característica de um modelo para os bancos de dados. Realmente a ideia de um template. Então, na prática, quando eu, DBA, crio um banco de dados manualmente, aquele conceito que eu falei para vocês em outra aula, do banco de dados de usuário, ok? Esse banco de dados ele é criado utilizando como modelo o conteúdo e a referência do banco de dados Model, ok? Então, se por exemplo, se a partir do banco de dados Model eu faço o ajuste de uma propriedade ou crio um determinado objeto, ok? A partir daí, todo novo banco de dados que eu criar, automaticamente já vai ter encapsulado aquele objeto ou aquela determinada propriedade que foi definida no banco de dados Model. Okay? Então, realmente, a utilização do banco de dados Model é em menor escala até do que dos outros bancos de dados de sistema, mas ele também tem uma importante função para alguns ambientes, que é realmente criar o ambiente padrão de bancos de dados dentro da produção ou dentro daquele determinado cliente em questão. Ok? Então, dentro da nossa sequência, vou colocar aqui a informação de padrão para a criação de novos bancos de dados. Ok? Bem simples e bem objetivo a função do banco de dados Model. Ok? Próximo e último banco de dados de sistema é o banco de dados MSDB. O banco de dados MSDB, pessoal, ele é utilizado como repositório de diversos recursos que você venha a configurar e a implantar no seu servidor SQL Server, ok? Então, o banco de dados MSDB, ele não tem um uso específico ou um uso definido. Ele, na prática, ele serve de repositório de armazenamento para diversas atividades e diversos componentes que eu tenha no servidor. Então, alguns componentes como planos de manutenção, service broker, log shipping, esses são recursos que, no momento da configuração, no momento em que eu tenho que salvar algum tipo de log, salvar algum tipo de dado exportado, algum tipo de auditoria, esses elementos utilizam o MSDB como fonte de dados e repositório. Okay? Então, na prática, o MSDB, para alguns ambientes, ele é realmente utilizado a todo momento. Por quê? Se eu implanto um recurso que tem como função despejar log, esse log é despejado todo minuto, e esse local é o MSDB, então acaba que realmente o MSDB ele vem numa variante de acesso muito grande, porque realmente a todo momento eu vou precisar consultar ou acessar aquela determinada informação dentro daquele determinado recurso. Ok? Então, dentro do nosso preenchimento, vou colocar aqui que ele é o repositório de armazenamento para diversos recursos e componentes. Ok? A título de exemplificação de uso do MSDB, nós podemos colocar os planos de manutenção, log shipping e service broker, ok? Todos eles recursos que, obviamente, nós vamos desbravar e vamos observar aqui dentro do nosso curso para a certificação, ok? Então, basicamente, listamos todos os bancos de dados desse sistema, a funcionalidade de cada um desses bancos de dados e a importância que eles têm ou para a aplicação de um determinado recurso, aplicação de uma determinada característica do produto ou para manter um armazenamento de um determinado valor, de um determinado log ou uma auditoria específica dentro do meu servidor. Ok?